Bom, de facto, é evidente que quando saímos daquele que é o nosso meio cultural habitual, o problema torna-se mais complexo, porque naturalmente as questões da inserção têm que ver não apenas com condições físicas, mas com as próprias condições do tipo de organização espacial, da forma como as relações sociais são pensadas, como é que o espaço de alguma forma traduz essa articulação que é social mas que simultaneamente significa também não só modos de relacionamento, mas modos de estar, de habitar, de conquistar o território, não é? Porque o território não, ou a cidade, ou o sítio em que vivemos, não é algo que é estático, embora as construções por vezes o sejam, todo o tipo, a forma como o espaço é vivido é mutante, vai de acordo com quem lá está, com as suas origens, com a forma como interpreta o momento presente e dá uma forma também que manteve o futuro daquilo que quer vir a criar. E, portanto, quando mudamos para outros territórios, a arquitetura, de novo nesse sentido lato, no sentido daquilo que significa espacializar, a arquitetura tem, em primeiro lugar, talvez que se interrogar. Que se interrogar não sozinha, não como uma disciplina isolada, mas que se interrogar como como algo que faz parte de uma realidade mais vasta, que se articula também num sistema mais alargado e de perguntar à realidade e à circunstância, de facto, de que é que ela está a falar. E eu diria que na arquitetura, muitas vezes, esta, talvez não apenas na arquitetura, talvez esteja até, enfim, em muitas mais situações, mas a dificuldade muitas vezes que temos é em saber fazer as perguntas certas. Precisamos saber fazer perguntas certas para conseguir construir respostas, ou seja, onde eu estou a tentar chegar é que as perguntas também se constroem e, portanto, deparar-nos com situações que, enfim, que são complexas pela sua natureza, às vezes ainda mais complexas porque nos são alheias, porque temos de ter cuidado e delicadeza e pudor a lidar com elas, não é? Não podemos entrar de qualquer maneira nem numa arrogância, enfim, eu não quero usar o termo pós-colonial neste caso, mas numa arrogância ocidental, se quisermos, eurocêntrica, etc. Enfim, se não quisermos e não queremos estar nessa posição, precisamos de tempo a pensar. Precisamos de tempo, sobretudo, para interrogar, não é? E para construir as respostas a par com muitas outras pessoas, com muitas outras disciplinas, mas e, sobretudo, com as próprias pessoas, que essas sim estão desterritorializadas, não impondo nós modelos, por mais idealizados e bem pensados que nos parecem, que se não tiverem em linha de conta quem são de facto as pessoas que os vão utilizar, que os vão ocupar e que os vão construir depois, nunca poderão ser respostas acertadas, porque as perguntas também à partida não estão bem feitas. Não sei se... Não, é inteiramente, quer dizer, é isso mesmo, porque Cabo Delgado é um ato de guerra. É um ato de guerra, não é um ato de guerrilha. Guerrilha é quando alguém tenta entrar pelos interstícios, pelos meandros de uma grande potência bélica, de uma grande potência imperial bélica. Isto é um ato de guerra, porque o Estado moçambicano não tem menos ou igual capacidade daquela que têm os grupos que incentivaram ou que levaram a este problema. Portanto, é um ato de guerra. E toda a guerra tem como objetivo destruir estruturas existentes num outro território, um território que não é o seu, não é uma guerra invasora. Pode-me dizer, há guerras de defesa, mas as guerras de defesa são necessariamente reações às guerras invasoras. E como tal, quem quer que seja, porque é muito problemático, como todos sabemos, a que é que se deve Cabo Delgado? O Estado Islâmico, os grupos mercenários ao serviço de interesses privados, tudo isso, quem quer que seja, está num ato de destruição de estruturas já muito frágeis, como toda a guerra fez isso. E depois, nessa guerra, como efeito colateral, em meu entender, também há efeitos propagandísticos.
Neste caso é obviamente a ideia da existência de um Estado Islâmico soberano sobre todos os outros Estados, não é? Mas que é um efeito colateral dessa guerra. Esses efeitos propagandísticos são necessariamente também destrutivos. E a própria sociedade europeia, ocidental, se quisermos, ou a norte-americana, como dizia a Maria Manuel, teve esses seus atos propagandísticos. Eu recordo, por exemplo, muito falado, até propalado pelas ciências sociais, como sendo uma coisa que é a destruição de bairros de interesse social dos anos 60, de final dos anos 60, ou seja, do pós-guerra europeu, do pós-guerra que é pós-guerra europeu e logo é pós-guerra global, pós-segunda guerra mundial, para sermos mais precisos, quando os próprios Estados destruíram habitação que tinha sido construída no pós-guerra. Porquê é que eles destruíram? Alegadamente foi porque foi ocupado por estes grupos que estávamos a falar, ou que já temos falado, de migrantes, que não sabem, coitadinhos, não sabem ocupar as habitações maravilhosas ocidentais que foram feitas. Mas, e eu não sou, felizmente, não sou eu o único a dizê-lo, na verdade, foi a ascensão de um outro Estado liberal, cansado de se submeter ao Estado Social, que fez disso espetáculo. E eu lembro que nos do London City Council, e talvez agora No bairro do Aleixo? E no bairro do Aleixo, mas nos do London City Council havia bancadas para as pessoas irem ver a implosão do bairro social. Ora, o que estava a morrer ali não eram só as casas e o problema social dos seus habitantes. O que estava a morrer ali era um conceito, que é o conceito de Estado Social. E o liberalismo pôs as bancadas para as pessoas assistirem. Quem diz isto é o Adriano Forte e aplaudirem o fim do Estado Social. Ou seja, a produção de habitação em massa, sim senhor, às vezes não tão poética como aquela que nós falávamos numa destas conversas, mas era para aplaudir o fim do Estado Social. Esse espetáculo. Uhum. Ora, eu pergunto às vezes se nesta guerra, e agora voltando a Cabo Delgado, não estamos também a assistir ao fim de qualquer coisa. Particularmente em relação ao Estado Islâmico, o que o Estado Islâmico quer dizer é que são um Estado mais forte que outros Estados, que outros Estados que têm estatuto e que são consignados perante o status quo mundial. E, portanto, podem ocupar qualquer um que seja. Hoje é Moçambique, amanhã será o Burkina Faso, depois será outro qualquer, até chegar ao Paquistão ou outra coisa qualquer. E isso tem um efeito propagandístico à custa, e é sempre o mal destas coisas, à custa de muitas mortes, à custa de muito sofrimento de vidas humanas, iguais às nossas, como nós falávamos há pouco, mas que é um efeito propagandístico claro, em meu entender. Depois, obviamente, que os interesses económicos são tão ou mais importantes como isto, eu não digo que não, mas, na verdade, esse efeito global é conseguido. E eu também, desculpa só, estava só aqui a pensar numa coisa, que é, simultaneamente, é verdade, que nós já sabemos isso desde o tempo em que ocupamos, descobrimos, achamos as Américas, que esta questão da desterritorialização causa danos irreversíveis muitas vezes às sociedades que são atacadas, não é? Já as campanhas, as revoluções jesuíticas na América do Sul sabiam que era destruir a forma das aldeias indígenas e dando-lhes novas formas que eram importadas a partir da nossa cultura, que mais rapidamente do que qualquer outro sistema que tentaram antes, por imposição, por castigos, etc., que conseguiram destruir as bases sociológicas, culturais e organizacionais daquelas comunidades. Portanto, quando se destrói, e qualquer ato de guerra tem isso no seu início, não é? Tu chegas e o que vais destruir são os símbolos, é a primeira coisa que se destrói são os símbolos.
culturais e os símbolos culturais passam muito pelo espaço, sem dúvida nenhuma, não é? Não, quer dizer, são os monumentos em si, mas é também o espaço que gera, não é? O espaço público, aquilo que é o espaço significativo para uma determinada sociedade. E, portanto, qualquer ato de guerra, de facto, tem na sua gênese a destruição do espaço do povo que é invadido, ocupado, submetido. Destruição, com destruição deliberada. Quando se parece que estamos apenas a destruir uma aldeia, não estamos apenas a destruir uma aldeia física. Depois substituir aquelas casas por outras casas, noutras circunstâncias e noutro sítio, não reconstitui o tecido. Não é? É deliberadamente um ato de violência absoluta em torno de uma sociedade. Não é só as mortes terríveis que vemos. É de facto o descolamento absoluto que provoca, e estamos a falar, como há bocado estávamos a falar, ou como já falamos da questão dos migrantes, não é? Ou dos campos a que estamos a assistir, estamos perante dramas absolutamente extraordinários que passam necessariamente pela questão do espaço. Portanto, falando de Moçambique e naquilo que é o caráter histórico de Moçambique e sobretudo o caráter histórico pós-colonial, eu não posso deixar de, tu dizendo isso, mas eu não posso deixar de fazer aqui uma homenagem a um grande líder anticolonial que foi o Samora Machel. Porque sem desprezo de qualquer um dos outros, o Samora Machel entendeu isto melhor do que ninguém. A questão do espaço e a questão até dos símbolos, quando eles são de ordem cultural, estritamente cultural, quando são de ordem política, é de os arrasar inapelavelmente e sem qualquer tipo de contemplação. Quando são de ordem cultural, são para manter. Confesso que é, mas ele soube-a fazer e é por isso também que eu estou a homenagear. Ele soube-o fazer de uma forma sublime. E eu não estou, pode parecer que estou aqui a falar como português que gosta de ver preservados os seus símbolos num país que teve a libertação, não sei o quê. Não é nada disso. É porque eu acho que seja português, ou seja palestiniano, ou seja britânico, ou seja o que quer que seja, eu acho que ele tinha razão. Do ponto de vista cultural, as coisas são autónomas. Do ponto de vista arquitetónico, os símbolos devem ser apagados, mas a arquitetura em si, a qualidade do espaço produzido é suficientemente autónoma para nós a podermos preservar. Nomeadamente porque é transformável. Exatamente. É adaptável. É reconquistável. Exatamente. Não é? Portanto, o que era há 50 anos atrás não é o que é hoje. Claro. Portanto, a descolonização ou decolonização ocorre também a partir dessas circunstâncias que é de transformação. Exatamente. O espaço não nos é oferecido de uma maneira estática. Claro. O espaço constrói-se. E digo uma coisa, as ciências sociais atualmente têm grande dificuldade de lidar com este problema. E eu não tenho... Porque muitas das vezes confundem as coisas. Confundem as coisas que têm valor intrínseco e que pode ser transformável, particularmente a arquitetura. Mas mesmo a arte pode ter um valor intrínseco, mesmo conseguindo nos aliar. Isto é muito evidente na arquitetura. Na arte é menos evidente, mas também é. Ela pode ter o seu valor autónomo, independentemente de quem o encomendou e até independentemente do que simboliza. É arte. Pode não ser, assim como o contrário. Pode querer simbolizar tudo e mais alguma coisa e não ser arte sequer, e portanto aí pode ser. Portanto, a sua valorização, o seu sistema de valorização é completamente autónomo da circunstância histórica até que o criou. Há bocado falávamos das fotografias da Leni Riefenstahl. Não há mais duro que isto, não é? São belíssimas. E simbolizam o que simbolizam. Sim.
A questão é porque os objetos são na sua autonomia e a questão do tempo que os percorre é que faz deles leituras diferentes, não é? E portanto eles mantêm-se Claro. enquanto está. Agora a aproximação crítica que nós fazemos é que pode ser outra, sem que eles percam Claro, essa autonomia ou esse valor que lhes é intrínseco. exatamente. E atenção, eles em si não desculpam a encomenda que esteve por trás deles, nunca, jamais. Agora, têm valor intrínseco enquanto arte. Isso têm e têm que ter. E é por isso que eu acho, para responder à pergunta que me colocaste, que as ciências sociais às vezes confundem isto. Não é? Eu costumo dizer, por exemplo, que para se estudar, investigar, ensinar, trabalhar, o que quer que seja, em arquitetura, é preciso uma condição básica, que é gostar da arquitetura. A arquitetura não é, como estávamos a falar há bocado, não é a última coisa que vem para embelezar o produto de mercado. Ou mesmo que seja a primeira, para embelezar o produto de mercado. Não é isso. A arquitetura, em meu entender, é algo que é feito desde há muitos milénios por um determinado grupo de seres humanos, que não são mais nem menos que os outros, não são mais nem menos, são iguais aos outros, mas que têm capacidade de organizar o espaço ao que se dedicam e de criar coisas dentro dessa organização, de criar coisas que aparecem. Os demiurgos gregos, não é, que são também muito estigmatizados, ou os demiurgos e tal. Os demiurgos não faziam outra coisa senão fazer aparecer as coisas, ou seja, no caos anterior, não é, as coisas estavam soltas no espaço. E a única coisa que os demiurgos faziam era juntá-las e criar uma determinada significação para aquilo que as fazia aparecer. É muito engraçado porque eu apercebi-me disto há pouco tempo lendo uma autora muito interessante. Mas é muito engraçado que o étimo de teoria é o mesmo de teatro, por exemplo. Porquê? Porque o teatro faz aparecer uma determinada circunstância que nós não sabíamos que existia e que aparece perante nós. E a teoria não é aquilo que nós pensamos, que nós dizemos sempre a teoria, isso é teoria, isso é teoria, mostra-me lá isso na prática. Eu costumo dizer aos alunos o contrário. Isso é muito bonito na prática, mas e na teoria? Como é que é? Na teoria, diz-me lá na teoria como é que é. A teoria é precisamente fazer aparecer essas coisas que na prática nos aparecem caóticas, fazê-las aparecer de uma forma real. É isso que fazem os demiurgos. E o arquiteto era um entre muitos, João. Os jornalistas também eram. Os jornalistas também eram demiurgos. Os juristas, sim, os advogados, eram os que faziam aparecer ali um determinado sentido das coisas que as fazia aparecer, que as fazia serem, não é? Serem na verdade. Porque, de facto, o mundo, o universo tende para a entropia. É verdade. E, portanto, o nosso esforço contínuo nas nossas várias áreas é criar alguns momentos de ordem na entropia. E é um trabalho que é permanente, é por isso que nunca está acabado. Não é? Porque a entropia, essa sim, é contínua. E, portanto, a arquitetura é exatamente a criação de uma espécie de ordem, ou de muitas espécies de ordens, se quisermos, a partir do ponto de vista em que estejamos, que serão diferentes, certamente, mas o esforço da arquitetura, na verdade, e é por isso que é feita realmente por arquitetos, mas também por não arquitetos, e por toda a gente pode ser arquiteto, de alguma forma, depende dos níveis de complexidade, não é? No fundo, que o habilitam também a tomar conta de determinados níveis de ordem. Sendo que esta ordem pode não ser, quer dizer, pode não ter um sistema impositivo, pode ser apenas uma rede a partir da qual as pessoas se revejam e que encontrem o seu sítio. E é nessa perspectiva que eu acho que é muito importante e muito interessante pensar a organização do espaço, não como algo que se sobrepõe
à realidade, mas como algo que faz aparecer possibilidades da realidade. Isto são duas maneiras muito diferentes de interpretar o nosso exercício disciplinar. Porque nós temos as nossas tensões internas, certamente Claro. também. E, portanto, uma das grandes discussões é se aquilo que nós fazemos é uma espécie de um produto final do mundo arrumado ou se é apenas um suporte para o mundo se poder ir arrumando.